Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito boa noite. Vamos esperar aqui um pouquinho para ver se o pessoal entra aí na live, né? A gente tava tentando fazer no nosso Instagram, vereador Michael Borges, mas infelizmente não deu certo. A gente tá com a zebra aí com relação à nossa senha, que a gente faz o login lá para começar a transmitir ao vivo e aí o Instagram pede uma confirmação. Quando a gente confirma, não tá dando muito certa confirmação. E aí a gente vamos ter que fazer por aqui, pelo canal da Norbi. Mas vai dar tudo certo. Só baixar aqui um pouquinho o volume, que eu tô com o celular aqui para dar suporte. Baixar aqui um pouquinho o volume para não atrapalhar, tá bom? Daqui a alguns minutos a gente inicia aí esse bate-papo bacana. E aí, enquanto isso, o pessoal pode mandando as dúvidas, né? Boa noite, né, pessoal? E aí vocês vão mandando as dúvidas, a gente vai anotando e vai respondendo com o passar do tempo da live aqui, para poder esclarecer para todo mundo os questionamentos de vocês. Vamos lá, né, gente? Bom, pessoal, primeiro, muito boa noite a todos vocês que estão aí nos acompanhando, tá certo? Esse é um modelo que a gente está pensando em adotar daqui para frente com relação às ações do nosso mandato. É justamente parar um pouco para a gente conversar sobre as ações que a gente vem trabalhando, sobre as demandas de interesse da população, sobre as causas que a gente defende e a gente fazer sempre esse bate-papo de forma, eu diria, da forma mais natural possível, né? Eu acho que não existe hoje um formato de bate-papo mais, eu diria que gera mais interação com a população e mais transparente do que uma live democrática, né, Lu? E aí hoje eu estou aqui contando aqui com os amigos que ajudam a gente nessas batalhas do dia a dia. Minha querida amiga Lucilene, Lu lá de Monte Castelo, meu querido amigo Janderson, meu querido amigo Tassiano. E aí queria passar aqui para eles aí, para cada um também dar o seu boa noite, né? Vai lá, começando pelas damas, viu? Primeiras damas, Lucilene. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Gente, boa noite. É isso aí. Vamos, vereador, comece. Vamos embora, né? Tá na Bom, hora. pessoal, vamos lá. Nós estamos agora entrando no segundo mês de 2023, segundo mês de atuação do nosso mandato, né? Apesar da Câmara de Vereadores ter voltado às atividades apenas agora no dia 2 de fevereiro, mas a gente não parou essas atividades. A gente vem trabalhando, vem desenvolvendo os projetos em que a gente tem atuação. E aí a gente resolveu fazer essa live para a gente bater um pouco, bater um papo um pouco sobre essa atuação, sobre o que a gente vem fazendo dentro do mandato e sobre também as perspectivas, né, gente? As perspectivas para 2023. Afinal de contas, o ano está iniciando. A gente acabou de encerrar o carnaval e a Câmara de Vereadores ela volta nesse momento, eu diria que com muita força, né? A atuação não só nossa, mas de todos os parlamentares que atuam na Câmara de Vereadores. E aí eu queria bater esse papo com vocês com relação a toda essa produção que a gente vem tratando, né? Esse ano nós já fizemos 20 indicações parlamentares, né? Que basicamente nada mais é do que são os ofícios, as solicitações formais da Câmara de Vereadores, né? Aquele pedido formal. Então, do dia 2 para cá, nós fizemos 20 solicitações formais, 27 ofícios foram enviados para atender para solicitar as mais diversas demandas da sociedade. É ar-condicionado para a unidade básica de saúde, é o buraco que está dificultando o trânsito na comunidade, é um quebra-mola, é uma câmera de monitoramento, enfim, uma série de questões que as pessoas encaminham para a gente, sobretudo pelas redes sociais, né? As redes sociais têm sido fundamentais para a gente ter essa proximidade. Então as pessoas mandam pra gente lá, muitas vezes no bate-papo, a gente manda no direct a cópia do ofício com a solicitação que as pessoas têm nos encaminhado, né? Fizemos 2 requerimentos já legislativos e já fizemos uma moção. Então, assim, isso foi apenas agora, no mês de fevereiro. Durante todo o ano, entre 2021 e 2022, a gente está aqui agora, não é, gente? A gente está no segundo ano de mandato, né? Estamos iniciando no início, né? Segundo ano completo, iniciando o terceiro ano de mandato. Fizemos apenas entre os anos de 2021 e 2022, nós fizemos 312 indicações parlamentares, que são 312 solicitações que nos foram encaminhadas pela população, 28 projetos de lei tratando de uma série de temas de interesse da sociedade, 30 requerimentos legislativos, 41 pareceres que foram emitidos por essa turma que está aqui, viu? 364 ofícios. E esse dado é muito importante, que esses ofícios são as demandas de forma geral, né? Das solicitações da população, por onde a gente anda, as pessoas que mandam mensagem para a gente, que ligam para a gente, enfim. 18 moções e 115 comendas. Então essa foi a produção da gente durante o ano de 2021 e 2022. O pessoal diz aí que político não trabalha, eu acho que os números falam por si só, né?
A gente tem, dentro da nossa equipe, pouca gente sabe, na verdade, a gente divulga pouco essa informação. Mas para quem conhece a gente mais de perto, sabe do nosso formato de trabalho. E para quem não conhece, eu acho que é importante a gente destacar. Todos nós que estamos aqui, somos agentes de saúde. Né? Eu sou agente de combate às endemias, Janderson é agente comunitário de saúde, Tassiano é agente comunitário de saúde, e Lucilene é agente comunitária de saúde. Então nós temos um mandato que é um mandato que tem um perfil. É um mandato que tem um direcionamento, é um mandato que é composto pelos profissionais que entram de casa em casa da população, que conversam com a população e que trazem esse sentimento para dentro da política. Eu acho que pela primeira vez na história de Parnamirim, eu diria que a gente tem um mandato tão plural, tão democrático, que entende tanto os anseios da população, não é, Lu? Lu que vem aí de Monte Castelo, conhece aí todo mundo em Monte Castelo. Eita. Pois é, exatamente, Maicon. Diariamente recebemos as demandas da população, recebemos as demandas dos amigos e solicitamos através de ofícios, né, as secretarias responsáveis e temos a devolutiva em cada uma pessoa dessa o resultado. Muita gente fala, né, Maicon, que a gente acaba não postando esse formato de política que a gente faz, mas as pessoas que nos solicitam, e quando a gente tem o atendimento, né, concluído da solicitação da população, a gente dá essa devolutiva para a pessoa especificamente, né? Porque às vezes é uma solicitação específica, né, de uma rua específica, de um bairro específico, e aí a gente tem esse cuidado de não tornar isso tão público, porque é uma coisa tão íntima, às vezes, né, uma solicitação de uma lombada, de uma iluminação, que de fato vai afetar aquela região ali, mas não no contexto geral da nossa cidade, né? Eu acho que a gente precisa ter esse informativo para as pessoas, porque muita gente nos cobram essa forma de política, essa forma de divulgação, mas que para a gente eu acho que é muito mais carinhoso, eu diria, a gente dá devolutivo em especial para a pessoa que solicitou, né? São 364 ofícios, né? Eu acho que o Jantos coloca, o que o Lucilene coloca também é interessante, né? Cada ofício desse é uma solicitação. E muitas vezes é uma solicitação que... Vamos lá, eu moro em Nova Esperança. Alguém de Nova Esperança me pede uma operação tapa-buraco de um buraco que tem na frente da sua casa. Então, muitas vezes, eu prefiro não postar no Instagram. A gente prefere não postar no Instagram que a gente fez aquela solicitação. Agora a gente manda para aquela pessoa que nos solicitou diretamente, né? A pessoa que fez a solicitação, ela sabe que aquele pedido foi atendido. E aí, como o Jean falou, muitas vezes é uma coisa muito, muito próxima que, para a população de modo geral, se você vê um vereador postando constantemente no seu Instagram, solicitamos a limpeza do terreno tal, solicitamos a operação tapa-buraco, solicitamos a pintura, de repente, do meio-fio de um quebra-mola. Parece uma coisa muito pequena para a ação parlamentar, né? E eu já vi muitas vezes as pessoas criticarem essas ações, né, Lu? Mas aí, na prática, o que a gente faz? A gente não deixa de fazer essas ações, que são ações, eu diria, ações que não têm um impacto tão global, né? Como, por exemplo, a construção de uma escola, algo desse tipo. São ações que não têm esse impacto tão grande, mas são ações que têm um impacto pontual. São pequenas ações que vão se somando. Pequenas ações que são individuais, mas que também gera transformação na sociedade, né? E a gente podia também, Maicon, deixar esse questionamento, se as pessoas o que acham, né? Também podia fazer isso. Se é importante para a demanda, né? Do mandato, uma demanda dessa a gente postar ou não, porque até então, durante esses 2 anos, a gente tem feito, mas a gente não tem exposto. Então, sim, é importante, então vale salientar a partir da próxima semana, né? Maicon vai entrar aí, viu, gente, com Não, vou fazer uma caixinha, agora vai surgir uma caixinha. Uma caixinha de sugestão, agora né? vai ter uma caixinha. Para que a gente venha participar ainda mais, né? Para que o mandato seja ainda mais democrático, participativo. Então, assim, vale lembrar que a partir da próxima semana terão novos quadros, assim como hoje essa live, né? Que foi pego de surpresa para todos vocês, inclusive para nós da equipe. Eu peguei todo mundo de surpresa aqui. Isso aí vai fazer live, vai começar hoje fazendo live, todo mundo fazendo live. Vocês não sabem o quanto de café que eu já tomei, de água aqui. Tassiano também, viu? Jansen também aqui. Maicon também, e assim vai, mas vai dar certo. E também, né, Maicon e Jansen, uma atividade muito importante do vereador, né, tão quanto a criação de leis, a inspeção de ofícios, é a questão da atividade de fiscalização, né? Isso aí é feito diariamente, seja em loco, visitando as escolas, visitando as unidades básicas,
ou também por meio de fiscalização dos atos da gestão pública, né? Solicitando aí documentos e uma série de outras questões para estar avaliando a gestão municipal, né? E aí a gente também sugerindo, né, melhorias. E aí a gente entrando nessa esfera, Tassiano, talvez esse minimalismo que a gente tem com relação aos ofícios, a não expor, a gente quando se preocupa em fazer um projeto de lei, normalmente esse projeto de lei ele é destinado para um grupo da sociedade ou para o contexto geral da sociedade, né? A gente tem esse cuidado para fazer com que as coisas de fato tenham um impacto, né, muito maior na sociedade do que tá fazendo uma coisa só por fazer, só por números, né? Eu acho que o nosso mandato ele tem essa característica de preocupação coletiva, né? Eu acho que o nosso mandato é um mandato muito coletivo. Eu acho que a gente sai aqui com uma coisa bastante interessante. Eu já gostei, já adorei a live já. Então a gente sai daqui com a ideia. A gente vai publicar, pessoal, vocês que seguem a gente aí, que acompanham o nosso trabalho, a gente vai publicar uma caixinha de perguntas lá no Instagram, tá? A gente vai ver aqui qual dia que vai fazer isso, vai divulgar. E nessa caixinha a gente vai querer saber. É interessante a gente postar essas ações menores, por exemplo, foto de limpeza de terreno, foto de lombada que foi construída através do nosso pedido, foto de operação tapa-buraco, revitalização, enfim. Limpezas, né, das ruas, iluminação, a troca de substituição de lâmpada, né, por lâmpada de LED, né? Tudo isso. Todo esse trabalho que a gente fez, e como a gente falou aqui, né? São trabalhos pontuais e que a gente muitas vezes deixa de postar no nosso Instagram para não sobrecarregar a rede e também para não ficar com aquela característica, né? Com aquela cara de, é um mandato só que o cara só limpa mato, só... Mas se for do interesse de vocês que nos seguem, da população que nos segue, dos nossos eleitores, dos nossos amigos que nos seguem, com certeza a gente vai começar a colocar esse material. Então aguenta aí um pouquinho, tá bom? Muito em breve vai ter aí caixinha de perguntas e aí a gente vai fazer a pergunta, vai deixar lá no Instagram pro pessoal responder. Se o pessoal disser que é pra gente postar, a gente muda esse perfil e a gente começa a fazer essa postagem, né, gente? Eu acho que tem uma coisa bacana aqui que está sendo trouxe, que é bastante interessante, né? Que é a fiscalização dos atos do poder executivo, né? O poder executivo que é o prefeito e sua gestão, os secretários. Eu acho que uma das ações mais contundentes que a gente tem desenvolvido no mandato são as ações de fiscalização. Essas são constantes, praticamente todos os dias a gente está fazendo uma ação de fiscalização, né? A gente tem algumas crises que periodicamente são enfrentadas, né? A gente teve recentemente uma crise terrível de saúde com relação à pandemia. Agora a gente vive uma série de crises administrativas pontuais em alguns setores, como por exemplo que a gente vive hoje com a situação da merenda escolar, que nada mais é do que uma falta de planejamento, né? É uma questão que a gente tem debatido muito na Câmara, que a gente tem solicitado informações, que a gente tem mantido contato com o secretário tem sinalizado prazos para a gente, para que esse problema seja resolvido, mas eu pelo menos prefiro que o próprio secretário estabeleça, que diga o prazo para a população. Eu acho que o nosso papel é cobrar que o serviço seja feito, cobrar que a merenda chegue na escola, cobrar que as coisas funcionem como tem que funcionar. Esse é um dos papéis fundamentais do Poder Legislativo, né? Então, assim, a gente tem uma rede social aberta, uma rede social que permite que as pessoas tenham acesso, que as pessoas façam seus questionamentos. Eu acho que na última semana as questões relativas à educação, elas estouraram na nossa rede social. Então, assim, a gente teve muitas vezes no direct, nas postagens que a gente faz, a educação ela tem sido frequente nesses questionamentos, né, gente? Exatamente. Eu acho que a gente precisa ter esse olhar, né? Em alguns momentos a gente vai ter alguma crise de saúde e a gente precisa estar antenado com o que acontece com a saúde. Nesse momento, a gente tem enfrentado esse problema com a educação, com a merenda, com as coisas que vão acontecendo, né? E a gente tem uma esperança que isso se resolva o mais rápido possível, porque só quem perde com isso é a população, né? É a educação que a gente já não tem uma educação tão forte e com esses déficits de diminuição de carga horária, de falta de merenda, a gente acaba tendo sendo prejudicial demais para a educação da nossa criança, né? Sabe o que é interessante? Eu fui para o lançamento da jornada pedagógica, né? E aí, no lançamento da jornada pedagógica, eu fiquei impressionado. A gente tinha algo em torno de acho que tinha mais de 2.000 professores ali. Então, os professores estavam à noite no evento, que é o pontapé inicial, né? Para iniciar o ano letivo. E eles estavam lá, mobilizados, participando ativamente, atentamente. Eu achei tão impressionante aquilo. Eu acho que
nenhuma categoria tem um poder de mobilização tão grande e é tão numerosa, né? A maior categoria profissional do município é, sem sombra de dúvida, a educação. E eles estavam lá, discutindo, debatendo, né, os melhores rumos para a educação. Mas, gente, vamos lá, vamos entrar aqui na nossa prestação de contas, né? Deixa eu só dar um adendo aqui, viu? Eu concordo com a Alessandra, que a Alessandra colocou aqui na mensagem, né, no chat do YouTube, falando que ela considera importante a divulgação até para a população saber que, de fato, o mandato ele tem sido ativo com relação a essas demandas que nós não consideramos tão grande, né, mas que tem um impacto, como você mesmo disse, Lu, na nossa sociedade, né? Marconde também perguntou aqui com relação a se a gente tem alguma informação da inauguração da UBS de Bela Parnamirim, tá? E aí, Marconde, o que a gente pode falar para você é que, segundo a secretária de Saúde, estão esperando só o mobiliário chegar para botar um mobiliário novinho, né? Porque o prédio vai ser um prédio novo e a população de Bela Parnamirim merece essa UBS. E a secretária de Saúde, ela falou, pelo menos para a gente em reuniões, que está esperando apenas o mobiliário para poder inaugurar essa UBS, essa unidade. Bom, eu acho que são os casos críticos, né, em termos de unidade básica de saúde. Nós temos Passagem de Areia. Passagem de Areia 2, o Rosa Fernandes. Rosa Fernandes, nós temos Parnamirim, Bela Parnamirim, Caíque que são unidades de saúde que nos inspiram. Eu sei que tem outras que estão com situações também por ser resolvidas, mas essas 3 unidades básicas de saúde, elas nos inspiram muita preocupação, que faz algum tempo que a gente vem batalhando, né, em busca de recurso, para garantir, em busca para que essas obras saiam do papel, né? A unidade de Bela Parnamirim, nós acompanhamos de perto todo o processo de aquisição do prédio onde essa unidade vai passar a funcionar. E a grande dificuldade em Bela Parnamirim, por incrível que pareça, foi a falta de terreno. O município estava procurando terreno com escritura pública, com todos os pré-requisitos necessários para que o terreno seja adquirido pelo poder público, e infelizmente foi uma dificuldade gigantesca para se encontrar, né? Aí acabaram adquirindo o prédio onde será agora a unidade de saúde, que esperamos, torcemos, estamos cobrando, tenho certeza disso, que nos próximos meses essa unidade básica de saúde ela passe a funcionar. Como o Jantos bem disse aqui, a população de Bela Parnamirim é uma população que merece, que sofre muito justamente por viver numa área limítrofe da cidade, né? Você vive ali numa região em que parte da população mora dentro de Macaíba, mas sequer tem acesso para Macaíba. As pessoas usam o serviço de Parnamirim, as pessoas votam em Parnamirim, as pessoas consomem em Parnamirim. Né, Mike? Eles acham assim no direito de sentirem um pouco, né, mais que, digamos assim, excluídos. Eu acho que Parnamirim tem que abraçar mesmo. Eu sou a favor da divisão, eu sou a favor que aquela região passe a ser de Parnamirim. Pronto, falei. Pronto. Vamos lá, gente. Pessoal, informação aqui rapidinho. Vamos falar um pouco das leis aí, né, Michael? Você falou sobre a quantidade de leis e projetos, mas vamos falar das que foram sancionadas, das que já estão em vigor, né, no município. Já que você falou da lei, Lu, vamos lembrar do que está acontecendo nesse momento, né? Acho que é uma informação importante para você que está assistindo a gente. O Banco de Leite da Maternidade Divino Amor, né? O nosso querido Banco de Leite. Para quem não sabe o que é o Banco de Leite, basicamente é um setor na maternidade em que as mamães, né, que dão à luz na maternidade e que produzem leite em excesso, elas são incentivadas a fazer a doação desse leite. E esse leite vai para quem? Esse leite materno vai para quem? Que é um alimento riquíssimo, é um alimento muito especial, muito raro. Esse leite ele vai para crianças, para mamães que não produziram leite suficiente, para crianças prematuras, para crianças adotadas. Então é um alimento que é fundamental, que salva vidas. Na minha concepção, a doação de leite ela se equipara ou é tão valiosa quanto, ou é mais valiosa do que a doação de sangue. As duas são muito importantes, mas a doação de leite a gente está falando de um bebezinho. Um bebezinho que não tem como se alimentar, um bebezinho que muitas vezes, que se não tiver aquele leite, ele pode vir a óbito. E esse trabalho que é feito pelo Banco de Leite, aqui ficam meus parabéns para o pessoal do Banco de Leite, meu abraço ao pessoal do Banco de Leite. Michael, a gente estava conversando aqui antes de iniciarmos, e o seguinte, o Banco de Leite, ele, para suprir a necessidade desses bebês, é necessário diariamente de 35 de 80
80 litros diariamente. E hoje está no déficit de 35 a 40. Então, assim, eu faço até um apelo e um pedido aqui aos amigos, a CS e a CE, né? Em especial nossa categoria que nos assiste, que ao visitar, ao saber que uma mamãe está iniciando a fazer o pré-natal, está já puerpério, converse também com as equipes de estratégia de saúde da família, façam esse trabalho, conscientização, para que essas mamães, para que essas puérperas, elas façam doação de leite. Então, assim, como o Mike falou, esses leites, eles são para bebês prematuros, para bebês que estão na UTI, né? Então, para aquelas mamães que não estão podendo, por algum problema de saúde, não estão podendo amamentar naquele momento. Então, assim, 1 ml, ele já salva, ele já é suficiente para alimentar um bebê num dia. E aí, Lu, a gente chega num ponto onde, né, quando você fala dos agentes comunitários de saúde, em especial, do trabalho, que é a importância dos grupos, né, que a gente tem, que a gente precisa resgatar esses grupos, que depois, que pós-pandemia, acabou sumindo um pouco, né? Ninguém sabia. Boa parte da sociedade não sabe, porque são grupos que funcionam nas unidades básicas de saúde, né? Mas a gente tem um leque de atividades gigantescas que é feito pela unidade básica de saúde, sobretudo pelos nossos queridos agentes comunitários de saúde, os agentes grupos de gestantes, existem muitos grupos de gestantes. Saúde mental. Lá em Monte Castelo mesmo era frente, eu juntamente com outros agentes como Sueli, como Luciana, como João Maria, como Kelly, a gente era frente, eu era frente, né, do grupo de gestantes, e era um trabalho muito bom. E é muito importante, né, que a gente resgate esses grupos para que tenham essa funcionabilidade, né? E assim, a gente fala muito sobre os agentes, lógico, dos comunitários, mas os agentes de endemias também, eles estão diariamente nas casas. O agente de endemias aí, o agente de endemias, quando chegar, vê uma mamãezinha amamentando, já pode conversar também. Qualquer dúvida aí, pode entrar em contato. Viu? E o restante da equipe também, né? Os enfermeiros, os médicos no pré-natal. Eu vou já falar aqui dos projetos de lei que a gente aprovou nesse sentido. Mas antes disso, deixa eu mandar aqui uma boa noite aqui para o nosso amigo Lima, nosso amigo agente comunitário de saúde aí, Lima, lá do Jardim Planalto. Nosso querido amigo Everton Nogueira, Juliano Oliveira. Que fez aniversário essa semana, né? Vanesca. Com a Adelita, uma turma aí muito boa. Nosso amigo Harrison, nossa amiga Selma. Selma também, aniversário Selma tá essa aqui, semana. Selma tá aqui, aniversário essa semana, né? Selma também. Tem pra comprar. Parabéns, gente. Parabéns, felicidade pra vocês, muita paz, muita saúde. Bom, pessoal, no decorrer aqui, a gente vai mandando abraço aqui pra mais alguns colegas, viu? Nosso amigo Bruno também tá aqui, ó, Cirineu Maciel, nossa querida amiga Euri, grande Marcondes também tá aqui, então na sequência a gente vai mandando aqui mais alô pro pessoal, tá bom? Gente, com relação a essa questão do banco de leite, assim que nós assumimos o mandato, a gente teve contato com como o Banco de Leite funciona e nós criamos 2 projetos de lei, né? O primeiro é a lei a 2115 de 2021, que estabelece que institui a campanha do Agosto Dourado. Porque no Brasil inteiro, o mês de agosto, ele é o mês dedicado à doação de leite materno. E aí, em Parnamirim, essa data já existia, mas não fazia parte do calendário oficial do município. E no momento que a gente cria uma lei trazendo essa data para o calendário oficial do município, o município ele é obrigado a desenvolver ações em torno desse tema. E aí, paralelo a isso também, ainda em 2021, a gente criou uma lei que concede às doadoras de leite materno a isenção no pagamento de taxa de inscrição dos concursos públicos no município de Parnamirim, que é a Lei 2.198 de 2021. Então, são 2 leis que incentivam a doação de leite. Uma delas incentiva a criação das campanhas para a doação de leite, estabelecendo o Agosto Dourado, e a outra, a isenção no pagamento de taxa de concurso nos concursos de Parnamirim. Valorizando, né? Exatamente, para as doadoras de leite materno. Esse é um projeto que a gente assim tem muito carinho por ele, pela forma como ele foi construído, né? Nós criamos também uma comenda, né, de honra ao mérito, né? Essa daí foi perfeita, viu? Eu nunca tinha visto tantas mamães tão felizes. Assim. Foi a primeira vez que foi tanto recém-nascido para a Câmara de Vereadores. Primeira vez na história da Câmara que tinha tanto recém-nascido na Câmara de Vereadores. E a equipe, até hoje, assim, até hoje elas falam sobre a felicidade dessas mamães, né? Vivi, ela é a enfermeira técnica do Banco de Leite, como a professora Elisângela também. Elas falam até hoje que
até hoje não houve nenhuma comenda tão significativa como essa daí para E que doadores. trouxe tanto Gotas de resultado, vida, né? Gotas de vida, né? E que trouxe tanto resultado, né? Porque elas falaram que aumentou muito a lei e o incentivo que o mandato deu para a amamentação, aumentou muito o banco de leite, né? Mas nesse momento, infelizmente, a gente está com esse déficit que se Deus Com a, quiser, vai ajuda melhorar. com a ajuda de todos, com certeza vamos elevar esses números, né? Então vamos lá, campanha de mobilização, né, meus queridos amigos, agentes comunitários de saúde principalmente, que é quem lida com os pacientes casa a casa, quem conversa com as pessoas, quem conversa com a comunidade, quem acompanha o pré-natal Quem tem das acesso, pacientes, quem tem exatamente. acesso diretamente à casa dos pacientes. Vamos entrar nessa campanha, vamos nos mobilizar, vamos conversar com as pessoas, vamos falar da importância da doação do leite materno, gente. Leite materno é vida e a gente precisa manter esse banco de leite abastecido. Fazendo uma busca ativa, divulgando, eu tenho certeza que a gente consegue mudar essa realidade e garantir o abastecimento no banco de leite materno, lá da nossa querida Maternidade Divino Amor. Bom, pessoal, a gente está em quanto tempo aqui de live? Só conferir aqui o nosso time. Mas eu acho, Mike, que a gente poderia até falar um pouco das emendas, né, que você destinou. Vamos Eu falar acho que é um pouco importante também. para a população entender como funciona a emenda, para que bacana. serve a emenda e para onde foi destinada as emendas do mandato do vereador Michael Borges. Pessoal, vocês estão pouco das percebendo demandas. que a gente está fazendo aqui um bate-papo bem informal, né? Com a turma aqui, com a nossa turma aqui, eu diria, com a nossa equipe. E a ideia é isso mesmo, sabe? A ideia é a gente conversar da forma mais transparente, da forma mais suave possível. E a gente ir falando de políticas públicas de modo que a gente consiga traduzir o que a gente sente, né? Que a gente acorda todos os dias para desempenhar um trabalho que não é um trabalho fácil. A gente sabe como a política tradicional funciona e o nosso mandato nós não fazemos a política tradicional. Nós temos um formato de trabalho que ele tem eu diria que ele tem a sensibilidade do agente de saúde, que é aquela sensibilidade de lidar com o paciente, de conversar com as pessoas, de parar, de ouvir, de entender e o principal, de tentar buscar solução. E quando não consegue a solução, tem uma palavra amiga, tem um abraço amigo. Eu acho que esse é o perfil do nosso mandato, é um mandato que a gente trabalha com muito carinho. E o objetivo de fazer esse momento aqui, nesse formato, é a gente tentar transmitir para vocês um pouco desse carinho, né? Um pouco do cuidado que a gente tem com esse trabalho que a gente faz, um pouco do cuidado que a gente tem por todos vocês que respeitam, que acreditam no trabalho da gente, que respeitam o trabalho da gente. A gente sabe como a política é um ambiente duro, um ambiente desgastante, mas eu tenho certeza que a gente faz a nossa parte. A gente se esforça para fazer isso todos os dias, a gente acorda todos os dias e se dedica ao máximo para a gente fazer o melhor que a gente pode, né? E é assim que a gente vai continuar, tenho certeza. Até o fim do nosso mandato, é esse perfil, essa pegada que a gente vai continuar. Porque não é é porque isso faz parte da nossa essência. É assim que nós somos, é assim que essa equipe é assim que essa equipe trabalha. Falar sobre uma das bandeiras, né, Mike? Nossa bandeira do mandato é a causa animal, né? A gente tinha conversado hoje mais cedo sobre essa bandeira, né? E assim, dos projetos de leis já do município, como também os trabalhos que a gente vem desenvolvendo, né? Acreditando que essas políticas públicas sejam efetivadas. E temos aí mais, digamos, 2 anos, continuamos na luta, estamos trabalhando, né, Mike? Mike vai falar um pouco das emendas, mas assim, temos também um trabalho Voltado com a causa também sobre a página do Adote Pet, né? Que a gente... Lucilene é coordenadora da página Adote Pet. Eu acho que em Parnamirim é uma das páginas que mais gerou adoção de cães e gatos, mas principalmente gatos, do município. É uma pessoa que assim, tem uma página que ela faz o link. Ela tem uma pessoa que tem um animal e precisa de adoção. Aí nos procura, Então, me procura, ou procura um dos meninos aqui. O objetivo da página é fazer esse link aí. A Lua tem trabalhado muito nisso. É um trabalho que a gente também não divulga, tal qual a gente vinha conversando, né, Jans, Tassiano, que algumas ações do nosso mandato a gente simplesmente não divulga. E essa da causa animal a gente divulga só uma pontinha do que a gente faz. Até porque, infelizmente, existe uma realidade. Quando a gente começa a divulgar demais, surge demanda a ponto que a gente não tem a menor condição de dar conta. É uma causa cara, é uma causa que existe investimento, é uma causa que
que na verdade é de responsabilidade do poder público, não é para as pessoas estarem fazendo de forma individual, mas infelizmente diante da carência de políticas públicas concretas, políticas públicas sérias, políticas públicas efetivas, acaba sobrando para a população. E aí quem tem amor pelos animais, quem sente a necessidade de proteger, quem ama, quem quer cuidar, quem se coloca na pele de um ser que veio ao mundo só para trazer carinho para a gente e que está ali numa situação de abandono e de sofrimento, quem se coloca, quem sente essa dor, não consegue, não deixa passar em branco. Não deixa passar em branco. E é por isso que a gente tem esse trabalho, é por isso que muitas pessoas ligadas à causa veem no nosso mandato uma referência, pelo menos de luta política, porque na prática é isso. Eu não tenho ONG, a Lu não tem ONG, o Jansen não tem ONG, o Tassiano não tem ONG, mas a gente tem contato com as ONGs e a gente trabalha, faz a nossa parte. E a nossa parte é buscar desenvolver políticas públicas de modo que a gente fez uma coisa histórica. A primeira vez na história do município de Parnamirim que um parlamentar dedicou 100% das suas emendas impositivas para a castração de cães e gatos. Apenas para a castração de cães e gatos. Então nós estamos falando de um valor de aproximadamente R$400 mil que hoje estão nos cofres do município a título de emenda impositiva, destinados única e exclusivamente para a castração de cães e gatos. E paralelo a isso, também tivemos mais dois colegas da Câmara que encaminharam também recurso. Somando todos esses recursos, o total dá em torno de R$500 mil e 530 mil reais. Aproximadamente 530 mil reais. Falta de dinheiro, ninguém pode alegar agora, né? Agora vamos partir para a execução, né? Cobrar a execução. E é aí onde entra o papel da população. A nossa parte, eu tenho plena convicção que a gente está fazendo. A nossa parte a gente está fazendo. Mas a gente precisa de mobilização. A gente precisa que as pessoas saibam que a gente está exercendo esse papel e que nos ajudem nessa cobrança. Nós destinamos recursos, nós criamos um conjunto de legislações que vão cada vez mais afunilando eu diria, a causa, deixando a causa cada vez mais próxima da população e coibindo cada vez mais os casos de maus tratos, os casos de violência contra os animais. Nós criamos uma lei no município que obriga os síndicos de condomínio a denunciar os casos de maus tratos aos animais. Nós criamos uma lei, nós encaminhamos, protocolamos uma lei no município que cria o Banco Municipal de Ração. Nós criamos a Empresa Amiga dos Animais, né? Nós criamos uma comenda chamada Empresa Amiga dos Animais e Amigos dos Animais, justamente para destacar as pessoas que têm ações voltadas para a causa animal e outras questões. Se a gente for falar de legislação que a gente e que outros mandatos e outros vereadores criaram, a gente tem lei demais. Lei é o que não falta. O que falta agora são ações de poder público. Execução, é pegar toda essa legislação, exatamente, Jansen, é pegar toda essa legislação e executar. É pegar todo o recurso que nós e outros parlamentares destinamos, mas vou falar do nosso mandato, que é o que destinou maior quantia, maior valor histórico. Nunca na história de Parnamirim um valor dessa ordem foi destinado para a causa animal. E agora a gente precisa trabalhar e lutar, não para que construa um prédio para depois fazer castração, porque se a gente for esperar por isso, não vai sair nunca do papel, a gente sabe disso. Porque a burocracia é grande, daqui que se faça a planta, daqui que se faça a planta do prédio, daqui que se compra os móveis do prédio, se contrata as pessoas para trabalhar no prédio, insumos. Aí, gente, os insumos para que o prédio funcione, aí acabou o mandato da gente, a gente não viu castração. O que a gente tem que lutar é para que seja feito o processo licitatório, para contratar clínicas ou castramóveis. Clínicas ou castramóveis, para que essa castração aconteça de preferência próximo da casa das pessoas. É importante que cada bairro de Parnamirim tenha pelo menos um dia de atuação desse castramóvel. Repito, dinheiro tem, a emenda nós destinamos. É possível fazer. Nós estamos fazendo um levantamento agora de uma série de municípios e de estados brasileiros que licitaram castramóvel. E nós estamos levando muito em breve isso para o prefeito. Nós vamos marcar uma reunião com o prefeito para a gente conversar com ele e dizer, prefeito, vamos tirar do papel? Vamos tirar do papel? O recurso foi disponibilizado. A emenda impositiva está na conta do município. É mais de R$500 mil. Será que é possível que a gente não vai começar a castração no município de Parnamirim? Esse é um sonho. E não é um sonho nosso. É um sonho de uma causa. É um sonho de várias pessoas do município de Parnamirim. E é um sonho que está bem pertinho da gente alcançar.
Se a gente tiver, eu acredito que se a gente tiver um mínimo de mobilização social, a gente consegue atingir. A gente consegue atingir. Porque agora a gente pode dizer categoricamente, dinheiro tem, porque nós destinamos. Dinheiro tem, porque nós destinamos através do nosso mandato. Legislação permitindo a aplicação? Tem, porque tem legislação no município permitindo a castração, tem legislação no município, enfim, tem legislação para tudo, voltado para a causa animal. Agora o que falta é ação. E é essa ação que o nosso papel é cobrar, mas que a gente precisa de você que está nos assistindo e que acredita nessa causa. E também é importante ressaltar que essa questão da castração é uma questão de saúde pública, né? Ela é uma questão de saúde pública. Então, assim, não é só as ONGs, não é só os protetores individuais, mas a população, no contexto geral, ela precisa entender que essa é uma causa que a gente precisa tratar. Né? Porque assim, a quantidade de animais, a castração ela vai diminuir a quantidade de animais de rua, né? E, consequentemente, a gente consegue diminuir também as doenças que são transmitidas por esses animais. Então, é uma utilidade pública, é uma necessidade pública, né? De saúde pública. Então, a gente precisa, de vez em quando, a gente recebe na rede social umas críticas, né? Com relação a esse trabalho da causa animal. Mas a gente tem um trabalho educacional com relação a essas pessoas, a essas críticas, que isso é saúde pública, isso também é saúde pública, né? Na causa animal, um abraço para as amigas, né? Para nossas amigas, a CS Marcela e a Adriana Drica, que fazem um excelente trabalho também com a causa, né? Em prol da causa. Como também nossa amiga, né, Michael Janderson, Luciano. Nossa amiga Lucy, do Instituto Senhores Pátrios, que nossa parceira, nossa amiga, ela sempre tem nos salvo. Ela sempre nos salva. Ela sempre nos salva. Semana... Sempre, né? Assim, praticamente todos os semana, dias. Né? Né? Sempre. Só essa semana correu umas 2 vezes. Adriana, Lucy, gente, essa é a turma que salva a gente. Essa é a turma que salva mesmo, salva de verdade. Gato, cachorro. Não, aí tudo. Nos ajuda, né? E não tem condições. Não tem, sabe o que é você ajudar na cara e a coragem? É cara e a coragem. Ela vai lá e faz. A gente diz, e aí, Lucy, você vai botar onde? O que você vai fazer? Ela, não sei, vou dar um jeito. É sempre assim, não sei, vou dar um jeito. Deus proverá. E ela vai lá, mete dificilmente, mas é maior do que tu. Vai na fé, vai no amor, certo, né? E sempre dá certo. Dificilmente você conhece alguém que é da causa, né, protetor individual ou de ONG, que não seja apaixonado por isso, né? Dificilmente você consegue não cruzar com as pessoas e elas não serem apaixonadas por isso, né? E eu acho que é isso que motiva a gente a continuar acreditando de que as políticas públicas, de fato, elas vão ser concretizadas, né? Que em algum momento a gente vai chegar e vai ver essa castração sendo executada. Dinheiro não falta, legislação não falta, o que falta é a execução. Então a gente precisa fazer isso. Eu acho que você foi categórico, gente, sabe? O amor, em tudo que a gente faz, o amor é fundamental. Se você ama o que você faz, se você ama o seu trabalho, quando você levanta para ir trabalhar, você não foi trabalhar, cara. Você não foi trabalhar. Você foi se desenvolver, você foi desenvolver a vida, você foi desenvolver suas melhores aptidões. E quando a gente faz isso com amor, que é o que essas pessoas fazem, o resultado não é outro. Quando eu falo em amor, eu lembro da nossa primeira lei na Câmara. Sabe qual foi a primeira lei que a gente criou? Foi o Dia do Agente Comunitário de Saúde e o Dia do Agente de Combate às Endemias. Quando a gente fala que a gente ama essa categoria, que a gente faz parte, que a gente tem muito orgulho em fazer parte dela, que a gente tem muito orgulho em lutar em defesa dessa categoria e que a gente se esforça ao máximo para buscar as melhores soluções, para a gente garantir que essas pessoas sejam respeitadas, que elas tenham a capacidade de levar a saúde à população como levam, com muita qualidade, casa a casa da população do Parnamirim, que elas tenham instrumentos para trabalhar, né, que elas tenham uma carreira digna para desenvolver. Isso é amor, isso é amor. Eu acho que esse amor resume o trabalho da gente, né? E essa lei era uma lei de abril de 2006. Era uma lei, não é? Não é isso? Exatamente. Uma lei que eu lembro até antes de Mike estar no mandato, de a gente ter esse mandato, que o município se comemorava o Dia do Agente Comunitário do Agente de Endemias, dia 14 ou dia 6 de abril? O município de Parnamirim comemorava em abril e todo o Brasil comemorava em outubro. No caso, o Dia Nacional, Dia outubro, Nacional 4 dia de outubro, 4 de que outubro. também é o dia de São Francisco, Dia dos Animais. Dia dos Animais.
Então, as causas que... O padroeiro, São Francisco de As Assis. causas que a gente defende, elas estão interligadas, não tem como descolar isso, né? Algumas das que a gente defende, defende verdade. muitas outras causas, o meio ambiente, também a defesa do direito, a luta pelo direito das pessoas com autismo, né? A gente tem também lei aprovada nesse sentido. E vai lembrar que também sobre a comenda do agente comunitário de agente de endemias, viu? Né? A comenda do agente comunitário de agente de endemias. Eu acho importante também Julieta, Azevedo e Tiago Ponciano. Eu acho também importante, Michael, a gente ressaltar para os demais servidores, né, o cuidado que a gente tem com essas outras categorias, né? A gente fala muito dos agentes comunitários de saúde, de endemias, porque é a nossa categoria, né? É da onde a gente veio. Mas eu acho que é importante ressaltar a frente parlamentar que você... Pela primeira vez na história, né? Primeira vez na história foi criada uma frente parlamentar em defesa do servidor público, onde você é o presidente... Com um servidor público, né? Com um servidor público. Eu acho que é a primeira vez na história de Parnamirim que, primeiro, um servidor público ganha como vereador. Mas não é que nunca ganhou um servidor público. Outros servidores públicos ganharam, mas nunca um servidor público que defende os servidores públicos, que ganhou uma eleição levantando a bandeira de defesa do servidor público. E sendo agente de saúde. E sendo agente de saúde. De endemias. Agente de endemias, exatamente. Tem a primeira vez na história que um agente de endemias, com esse perfil, entra na Câmara. E isso gerou uma transformação gigantesca, a gente sabe disso. E que transformação foi essa? Primeiro, a gente já chegou criando... Primeira coisa que a gente fez foi criar o dia do agente. A segunda coisa que a gente fez foi criar a Frente Parlamentar em Defesa do Servidor Público, que nunca existiu na história de Parnamirim. A partir daí, nós começamos a incentivar outros segmentos profissionais a participar de uma série de reuniões, a pegar o formato de atuação que a gente conseguiu a construir tantos avanços para os agentes comunitários de saúde e endemias e aplicar para outros segmentos. E aí, para você que está nos assistindo, que não é servidor público, de repente deve dizer, meu amigo, que absurdo, o cara está ali para defender servidor público. Amigo, defender servidor público é defender o funcionamento da máquina pública. Servidor bem remunerado, servidor com condições de trabalho, servidor... É um servidor que se qualifica, é o servidor que fica no município, é o servidor que oferece um bom serviço à população. E isso é necessário. Parnamirim passou muitos anos perdendo bons profissionais, porque não tinha plano de cargos, porque não tinha um salário atrativo. Você tem uma cidade aqui muito menor, como Macaíba aqui do lado, que não estou falando em termos de território, né? Falando em termos de população. Então, você tinha Macaíba, você tinha São José, que por vezes eram cidades em que os servidores de Parnamirim migravam para lá, porque Parnamirim não tinha salário atrativo. Você tinha um enfermeiro ganhando um salário mínimo, você tinha um técnico de enfermagem ganhando um salário mínimo, você tinha um agente de saúde ganhando um salário mínimo. Todos os profissionais de nível superior ganhavam salário mínimo. E os profissionais de nível médio. E hoje a gente tem uma realidade diferente. Hoje a gente tem 100% dos servidores do município com seus planos de cargos. E eu falo categoricamente, sem medo de errar. Isso só é possível graças ao trabalho que a gente desenvolveu, graças à mudança da percepção que a gente trouxe para a política da importância desse servidor público. E hoje a gente tem uma Câmara que se mobiliza em torno disso, né? A Guarda Municipal, são os agentes de trânsito, são os profissionais da educação não docentes, são os profissionais de assistência, são os profissionais do apoio escolar, são os agentes comunitários de saúde, são os agentes de combate às endemias, enfim, toda essa gama, né, de servidores, e que a gente, mesmo não sendo os agentes administrativos, que mesmo não sendo da nossa categoria, né, agente comunitário de saúde, agente de endemias, mas graças ao trabalho feito pelos agentes, a gente conseguiu abrir as portas para muitos deles, e sempre que precisam da gente, a gente está à inteira disposição. Nosso gabinete está de portas abertas para receber essas pessoas, para a gente conversar e para a gente ajudar, né, na medida que a gente pode. Eu acho que também é importante a gente ressaltar algumas leis, né, para algumas outras gamas da população, né? Hoje a gente também tem a lei do prazo, né, de validade do autismo, que a gente sabe que a gente tem uma certa dificuldade, né, de estar com essa atualização direta todos os anos, né? Essa lei, gente, ela Michael foi agora no Covid, né? Muito cuidadoso. A questão quer falar, fala, Michael, um pouco a questão da validade, né? As pessoas, o que acontece durante a pandemia do Covid-19, muitas das pessoas que tinham a gente percebeu que as famílias que tinham pessoas com autismo,
elas simplesmente era uma dificuldade gigantesca para você ter acesso a médico, para você garantir. E muitas instituições, principalmente planos de saúde, pediam a revisão desses laudos. E quem não tinha plano de saúde, muitas vezes a escola pedia a revisão desse laudo para receber algum tipo de benefício. E isso era uma dificuldade muito grande, porque as pessoas têm dificuldade, até hoje tem, pós-pandemia, tem dificuldade em ter acesso ao corpo médico qualificado para poder emitir esse laudo. E esse laudo ele tem uma validade, né? Na maioria dos municípios ele tem uma validade, mas em Parnamirim não. Em Parnamirim nós criamos uma lei que ela torna a validade desse laudo indefinida. Ou seja, uma vez sendo confeccionado o laudo, determinando que aquela pessoa ela é autista, esse laudo, dentro de Parnamirim, no âmbito do município de Parnamirim, esse laudo não tem mais validade, ele não precisa mais ser refeito periodicamente. Porque, naturalmente, é uma condição que ela pode haver adaptações, pode haver evolução, mas ela não desaparece. Ela não vai desaparecer, a pessoa não vai deixar de ser autista. Uma vez autista, ela vai continuar sendo autista. Então não tem por que esse laudo ter validade. E dentro desse debate, nós criamos esse projeto de lei. Foi um projeto de lei que foi aprovado por unanimidade, não é isso? E que, graças a Deus, hoje está em vigor. Hoje está em vigor. Eu fico olhando pra gente aqui, a gente tinha combinado de fazer uma live bem rapidinha, né? Só para atualizar, mas acho que a gente começa tanto a conversar e a gente... Acho que devia guardar para a próxima. A gente... O pessoal aí, muitos colegas. Eu acho que a gente tem uma interação tão boa, né? Eu acho que essa característica do nosso mandato de interação é tão boa que a gente acaba conversando e esquece do medo de microfone, do medo de câmera. Tava os três aqui, eu vou entregar logo aqui. Tava os três aqui se pelando de medo do microfone. Os três estavam aqui se pelando de medo de falar. E aí eu fiz a live surpresa, né? Eu sei, chamei todo mundo pra cá, disse, a gente vai fazer uma live. Mas como assim? Vamos fazer uma live? Não, a gente vai fazer uma live. Como é que vai ser essa live? Eu não sei, a gente vai sentar e vai começar a falar sobre o mandato. Mas vamos fazer um planejamento? Não, vamos pegar só os projetos que a gente fez, os ofícios que a gente fez. E vamos pra lá, vamos sentar e vamos conversar. Não, mas eu não sei falar, Você sabe falar, a gente trabalha com isso todos os dias. Café. Amanhã não sei se eu durmo hoje. A gente trabalha com isso todos os dias. Se a gente lida com isso todos os dias, se essa é a nossa rotina, isso aqui não é nada ensaiado, não é nada combinado. Então, assim, na minha concepção, é algo que a gente tem que fazer mais vezes. A interação que está muito bacana, mandar um abraço aqui para Juliana, Ana Paula, Nilza, Selma, Humberto, Clenilda, Maria José, Humberto, Patrícia, Gerlane, Ariane, Simone. Mandar um beijo aí para Darlene, Ariane Rodrigues, minha Camila, Gerlane, Emanuele, Harrison, já mandei para Harrison antes, já? Tá, Juliana, né? William, meu amigo William, Darlene, né? Ariane Rodrigues, Darlene, Castelo. Quem mais? Josi, Antônio Aquino, Denise Félix, Emanuele, Clenilda, Adelita, minha amiga Adelita. Enfim, gente, um abraço aqui para todos vocês. É muita gente aqui falando. Eu não vou conseguir mandar um abraço para todo mundo, mas tentei mandar aqui para o máximo de gente possível, tá bom? Olha só, gente, essa é a nossa primeira live. A gente posta muito vídeo, a gente manda muito áudio, a gente grava muita coisa. Mas em termos de live, nesse formato mais descontraído, é a primeira vez que a gente faz. Eu espero que seja a primeira de muitas, né? Assim, cada 3 meses, né, Mãe? Pra gente trazer a equipe, mas aí vai dar uma continuidade no quadro. Lu tá querendo fugir, tá dizendo aqui, a cada 3 meses trazer a equipe. O planejamento era uma vez por semana, né? Não, o quadro vai continuar. Acompanha a gente aí, acompanha a gente, que a gente vai definir um modelo. Toda terça-feira a gente vai ter live. O formato da live a gente vai divulgando. Quem vai vir, quem vai participar, não vai ser só a gente vai estar entrevistando algumas pessoas. Alguns de vocês que estão aí assistindo a gente, com certeza serão convidados para vir participar com a gente. Os agentes comunitários, agentes de endemismos que tiverem projetos, né, que fazem, desenvolvem alguma ação social. A turma tem muito talento. Né? A turma tem talento demais. A turma tem muito... Olha, a gente inclusive... Esse tem uma pessoal indicação, aí, viu, não vão fugir, não. Inclusive, não vão fugir. Uma das primeiras indicações parlamentares do nosso mandato, que tem um amigo nosso ali, chamado Sujantes do Amor Divino, que está prestes a tirar do papel. Uma das primeiras indicações foi a criação do Banco de Talentos para todos os servidores do município. Nossa, a gente tem muita gente talentosa.
É gente que faz música, é gente que desenha, é gente que dá aula, é gente que faz massagem, é gente que faz práticas integrativas, é gente que dança, é gente que corre, é gente que Artesãs. tem talento demais no Zumba. meio desses servidores, né? E lembrando com certeza. que esses talentos, eles precisam ser aproveitados, né? A gente teve aí o RN Mais Saudável, que foi a finalização do verão lá em Pirangi, que nas práticas Participação das integrativas a gente teve quase 80% dos Eu servidores que estava estavam fora lá. de combate, eu tinha passado por uma pequena cirurgia, mas fiquei sabendo que a turma foi um meninas lá do espetáculo, foi um Silvino. sucesso. As meninas de Do passagem de Silvino. areia, as meninas de passagem de areia estavam Menina do lá. Silvino, Passageria 1, né? Diana também estava lá, né? Tinha muito agente de saúde, então assim, é importante que a gente participe dessas ações, né? Eu acho que faz parte da nossa atribuição essa promoção à saúde. Então a gente precisa de fato fazer Betânia, com Núbia, as que fazer com meninas que essas estavam coisas lá. funcionem, né? Que a gente possa utilizar o nosso talento para a população, né? Eu acho que isso motiva a gente como pessoa e a gente motiva os demais servidores e as demais pessoas ao redor. E a gente quebra aquele estigma, né? Existe um estigma que, infelizmente, o servidor público nos últimos anos foi tão atacado de forma tão cruel. E a gente precisa quebrar esse estigma, né? Que o Nossa servidor amiga público... Aldenira também, ela estava por lá. Um abraço, Adenira, um abraço. Então, assim, a gente precisa quebrar, gente, esse estigma de que o servidor público não trabalha, de que o servidor público é ineficiente. Na verdade, o servidor público é muito eficiente. É graças ao servidor público que o Estado brasileiro não desmorona. Porque os políticos vêm e vão, mas quem continua é o servidor público. Aquele servidor público tem 10, 20, 30 anos de serviço. É ele que faz com que as políticas públicas continuem. Porque quando os políticos vão embora, muitas vezes o que fica é uma terra arrasada. Eles vão embora muitas vezes. Eu falo porque eu conheço muitas prefeituras dos interiores do Rio Grande do Norte e quando ocorre uma transição de prefeitos, muitas vezes os caras saem e não deixam arquivo de nada. É como simplesmente se quisesse que a máquina parasse. E sabe por que essa máquina não para? Porque tem servidor público lá. Tem a memória da coisa pública, tem a memória de como funciona a máquina pública. E esse papel ele tem que ser valorizado, esse papel ele tem que ser muito bem aproveitado. E é disso que a gente está falando aqui, né? É de aproveitar ao máximo essas potencialidades e reconhecer o máximo esses talentos. Isso é importante, não é? Vamos lá, vamos encerrar? Gente, o papo tá bom demais. Quem está assistindo aqui que me conhece sabe que a gente tem a capacidade de ir até meia-noite aqui, viu? Conversando, certo? Se der corda, a gente vai longe. Só quem não gosta de falar aqui sou eu. Eu acho importante que nas próximas lives também, né? A gente é muito aberto a sugestões, aos convidados, às pessoas que queiram participar e divulgar, né? Eu acho que é importante que a gente tragam essas pessoas para poder conversar um pouco, né? Legal também. Se manda, você vende algum produto, alguma coisa que a gente divulga também. Divulga. Eita! Tá começando agora, essa é a primeira de muitas. Se Deus quiser. É o patrocinador. Não precisa patrocinar não. A gente é Oi. pra Joyce ajudar. já tá a gente dizendo é aqui pra dar até força. terça, viu? Já tá Até dizendo até terça. terça, já Não, passou na agenda. Olha Terça-feira vai ser Gente, terça-feira a gente consegue jogar lá no Instagram da gente, tá? Hoje é porque deu uma falha no Instagram. A gente queria agradecer aqui o pessoal da Norbi, que tá fazendo aqui, tá acompanhando a gente, tá fazendo a produção aqui da live, né? E que conseguiu uma forma da gente produzir, porque a gente marcou de 7, quando foi fazer o login no Instagram, deu zebra, não funcionou e não tava dando certo. Eu acho que eram as orações minhas de Lucilene, para não falar... Lucilene Jantos aqui orando Lucilene Jantos aqui orando pra fugir da live, mas deu tudo certo no final das Pra contas. dar tudo Mas certo. como toda a gente saúde, a gente é insistente. Não, eu acho que já é o seguinte. Como nada é fácil pra gente. Nada é fácil pra gente. Não é a primeira live que ia ser É como fácil. o Tassiano acabou de falar, nada é fácil, mas tudo dá certo. Tudo dá certo. Somos Mas sabe uma por quê? categoria unida, Sabe por que dá tudo certo? forte, então tudo dá certo. Sabe Temos que- fé, primeiramente. Sabe por que dá tudo certo? É o segredo. Porque a gente não desiste, porque a gente não baixa a cabeça. É verdade. É o pau quebrando e a gente seguindo em frente, meu amigo. É assim. Vai É dar pra frente certo, que vai se dar anda. certo, vai dar certo. É olhar pro horizonte e dizer lá, é pra lá que eu vou, é lá que a gente vai chegar e caminhar até chegar. Se não chegou, não para de caminhar. Enquanto não chegar, a gente não para de caminhar. É assim que a gente avança, gente. Verdade. Acho que na próxima live a gente vai botar a Tassiano, né? Pra poder falar um pouco mais. Não, Pra Tassiano puxar a foi... live, bichinho. Pronto, eu vou ficar assistindo. Só. Mas Tassiano é ótimo no que faz. Pessoal, Uma vamos das lá, vezes. vamos nos despedir, tá muito bacana hoje. Eu queria agradecer a todos vocês que ficaram com a gente até aqui. Queria passar aqui para os colegas fazerem suas
suas considerações finais, tá certo? Mas Olha. já vou fazendo a minha aqui. Queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui, que ficaram conosco nessa primeira de muitas, eu espero, tá certo? E que nas próximas nosso Instagram funcione, que seja lá pelo Instagram também, tá bom? Para que a gente também consiga salvar, né? E colocar lá à disposição para quem quiser assistir depois, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Vou passar para a nossa turma aqui fazer suas considerações. Eu desejo boa noite para vocês e digo que podem contar com a gente. Eu acredito que a acessibilidade é o nome da nossa equipe, né? Eu acho que é uma das características e estamos à disposição, né? Tanto para os servidores quanto para a população. Acredito que o nosso intuito, a nossa missão é fazer com que as coisas funcionem da melhor forma possível, né? Nem sempre a gente consegue no formato que a gente quer, mas Nem no tempo que a gente nem quer. no tempo que a gente quer, mas na maioria das vezes a gente consegue, né? Eu acredito que em 100% das coisas que a gente bota a mão, a gente consegue ali 98, 97, e a gente consegue, né? A gente consegue, a gente é insistente, e acho que essa é uma característica que a gente vai levar para o resto da vida, viu? E eu queria agradecer a oportunidade do convite, do medo que eu tinha de câmeras, de microfone. E É a quando primeira... fala, é essa? É aquela? Então, assim, eu só queria agradecer, né? Eu acho que é importante esse momento de esclarecimento para a população. Fala, Agradecer meu aí, amigo capistrano. Como sempre, né? Bem sucinto, né? Agradecer a todos os amigos e amigas que estiveram aqui conosco, que nos acompanharam. Desejar um forte abraço e uma boa noite. É isso, gente. Pra onde, Davi? Ah, tá. Olá. É isso, pessoal. Boa noite. Obrigada aí por todos os amigos que estão nos acompanhando. Como todos falaram, será a primeira de muitas outras. Então, outras pessoas serão convidadas e, com certeza, a equipe de Maicon participará outras e outras vezes. E vocês aí que nos assistiram, tragam as demandas das comunidades, dos bairros, e obrigada por tudo mesmo aí. Tamo junto, viu? Como diz o lema, né, do mandato e do nosso vereador, juntos somos fortes. E é Juntos isso. sempre seremos fortes. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e uma excelente noite. Valeu!